queridos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Felizmente e vamos hoje falar sobre saúde e dinheiro. Quando esses dois temas eles entram em campo juntos, a gente se pergunta, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? É a saúde mental que afeta a nossa saúde financeira ou é a saúde financeira que afeta a nossa saúde mental? Porque vamos combinar, quando nós estamos com perrengue financeiro, ansiedade, preocupação, medo, o sono altera, a alimentação altera. Então, quem vive endividado ou se questionando como é que vai fazer para fechar as contas do mês, sofre de um estresse que precisa ser trabalhado. Então, hoje nós vamos trabalhar na temática quais são as estratégias para que a gente saia do fundo do poço, finanças. É o segundo episódio, como sair do fundo do poço, e hoje específico sobre saúde financeira. Sejam bem-vindos, doutora Mônica, Cristiano. Doutora Mônica, se apresente e apresente o nosso convidado. Então, eu sou Mônica Costa, sou neuropsicóloga, sou psicoterapeuta e atuo na área clínica, realizando psicoterapia, reabilitação cognitiva e trabalho ainda fazendo desenvolvimento de pessoas nas organizações de trabalho. Então, assim, é uma área de atuação, essa de desenvolvimento de pessoas, onde você trabalha com muita gente. Então, é muito comum você vivenciar pessoas que estão no fundo do poço financeiro. Porque nas empresas, normalmente quando as pessoas estão em situação de trabalho, como o trabalho e o dinheiro têm uma relação direta, então as pessoas evidenciam, até na forma de tratar as outras, especialmente os clientes externos. A gente fala muito, por que as pessoas tratam o cliente mal? Que não deve tratar o cliente mal. Todo mundo sabe que tratar o cliente bem é a regrinha número 1. Mas aí a gente vê que muitas vezes por trás daquele mau atendimento tem uma pessoa que está no fundo do poço. O fundo do poço financeiro. Porque quando se fala de dinheiro, se fala de vários aspectos. E hoje a gente vai tratar com o nosso convidado especial, Cristiano, economista, consultor financeiro. E ele é a pessoa mais apropriada, porque nós entendemos da psique humana. Mas ele entende do dinheiro enquanto valor, né? Valor capital. E que movimenta a sociedade em todos os segmentos, em todos os setores, em todos os aspectos. Então, Cristiano, seja bem-vindo. Para nós, felizmente, é uma satisfação podermos entrar nessa área. E queremos que você agora se apresente, você mesmo, para que o nosso público conheça um pouco do seu trabalho. Boa noite, Thaís. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos, né, que nesse momento nos escutam, né, nesse programa, que já se fala. Felizmente. Então, se é feliz, então vamos estar felizes. Porque mesmo nas dores, a gente tem que buscar a felicidade. Né? Sou economista, formado pela Universidade Federal da Paraíba. Hoje também participo do Conselho de Economia da Paraíba como vice-presidente. Participo também como tesoureiro da Embaixada de Negócios. Participo também hoje, né, em algumas outras entidades que a gente está desenvolvendo para ajudar o desenvolvimento da Paraíba, como o Fórum da Paraíba, né, e algumas atividades e associações. Também sou pai de 3 rapazes, né, que estão ali firme e forte, e eu tendo que ajudá-los a reconstruir e se organizarem financeiramente também, porque papai também passa, né, pelas dificuldades, todos nós passamos. E a questão do financeiro ataca, de certa forma, não é atacar, mas ela se envolve todos nós, né? Pais, filhos, amigos. Sim. E o que Thaís falou é verdade, né? O que mexe primeiro? É o psicológico ou o financeiro? Né? E o que a doutora Mônica estava falando bem interessante. Hoje as empresas se preocupam cada vez mais como estão os seus colaboradores, porque às vezes se eles tiverem dificuldades financeiras, o corpo reage, a psicologia reage e a empresa sofre também junto. Então, é um tema muito bom para ser debatido. Né? E ninguém está no fundo do poço por acaso. Né? Alguma lição ela tem que ser extraída dali. A dor também nos fortalece e também nos mostra a experiência nova e também aquele dia, né, que a gente tem como fortaleza quando a gente vê lá ao sair. Perfeito, Cristiano.
E eu trouxe uma frase para a gente iniciar aqui, que fala que a economia é guiada pelo comportamento das pessoas. Então, assim, como é o comportamento das pessoas em relação a dinheiro? A gente costuma, eu hoje até abri o podcast de forma diferente, mas eu costumo dizer assim que esse espaço é um espaço de educação em saúde mental e que conhecimento é poder. Mas que conhecimento fundamentado é poderosíssimo. Quando a gente tem um conhecimento onde a gente tem teorias, né, onde a gente tem técnicas. Na questão da saúde financeira, existem muitos livros hoje que falam sobre finanças, né? Mas a gente vê que quem está ali absorvendo desse conhecimento é quem já tem dinheiro ou quem já tem uma perspectiva de obter ali um bom saldo financeiro, né? E a educação financeira deixa muito a desejar. E se a nossa economia é guiada pelo nosso comportamento, de onde é que a gente vai aprender isso? Como é que a gente vai aprender isso? Thaís, vamos dizer que é uma mudança de cultura. Cultura todas nossas mesmo, do nosso dia a dia. Sim. E a gente, como criança, a gente diz assim, poupe aquilo que sobra. Na verdade, a gente sempre diz aos nossos filhos, aos nossos netos, né, aos nossos amigos, mas, na verdade, eu preciso poupar antes que sobre. Então, muda-se a cultura. Então, olha, eu ganho R$1.000, esses R$100 aqui já vou poupar. Então, eu tenho R$900 para ter meus gastos. Só que a gente faz o inverso. A gente gasta os 1.100, já fica devendo os 100 e diz, eu nunca consigo poupar porque os gastos são grandes. Então, a mudança da própria ideia de poupar é que você começa ali a se organizar, né? A ter um foco, a criar uma estratégia. Né? E aí vem muito da psicologia, porque assim, eu sonho em ter uma bicicleta, então eu tenho que poupar. Eu sonho em ter um carro, eu tenho que poupar. Eu sonho em ter uma casa, eu tenho que começar a poupar. Quem poupa, ele começa a se organizar financeiramente até para pagar as prestações. Né? Seja ela do cartão de crédito, seja ela daquele lazer que ele quer fazer, do passeio, porque começa ali no dia a dia, desde criança, a educação ela tem que ser ali, né? Desde o início, a educação financeira, muitos pais às vezes deixam o menino à vontade, eu vou pagar principalmente a avô e a avó, né, doutora Mônica? Mas assim, né? Que adora ajudar os netinhos, mas a educação ela vem daquela parte ali de base, que a criança começa a entender o valor do dinheiro. E mais ainda, né, o valor que ele tem para que não deixe o dinheiro dominá-lo. O ser humano é que tem que dominar o dinheiro. Claro. Né? O ser humano ele tem que mostrar que o dinheiro tem que trabalhar para ele, não é ele que tem que trabalhar para o dinheiro. Entendeu? Há uma lógica nisso no mercado. E quando a gente fala de saúde mental ser afetada pela parte financeira, a gente vê também que a pessoa ansiosa, ela usa do dinheiro como uma forma de alívio, né? Sim. Então, ela faz compras, ela tem impulsividade na hora de gastos, né? Ou então, estou num bar, eu vou num bar ali para relaxar e tomar 2 cervejas. Quando eu vejo, eu tenho uma conta exorbitante ali. Ou então, pessoas que estão passando por fases mais depressivas, separações, lutos, que se desfazem de bens, de valores altos, por um valor muito insignificante, porque estão ali na emocionalidade. Já ouvi casais dizendo assim, eu deixo tudo, pode ficar com tudo, não quero nada, né? Você vê que é uma fala muito emocional, tratando o dinheiro com a emocionalidade, não com a racionalidade, né? Então, assim, a gente utiliza o dinheiro muito como válvula de escape das nossas emoções. Isso, Thaís. Na época que eu fui gerente de banco, fui gerente por 15 anos na instituição financeira, e aí eu via muito isso. Escutei muitas vezes na minha mesa, às vezes eu não era o psicólogo, não era o gerente, mas tinha que ser o psicólogo para entender o que estava acontecendo. Né? E aí eu escutava muito disso. O meu cartão estourou porque naquele momento que eu fui para um barzinho, eu precisava, né, extravasar, precisava melhorar, eu precisava demonstrar que eu estava bem, né, ou que esse gasto estava maior. E aí vem muita parte emocional dentro do dinheiro, né? Por isso que a gente vê assim, algumas pessoas até muito frias quando a gente fala que ela usa o dinheiro como razão. E dinheiro realmente ele é razão. Dinheiro não tem coração. Né? Foi uma frase que eu escutei dentro do banco, quando eu entrei de um diretor, que ele disse para mim, que eu não fui sensibilizar com o problema de um certo cliente, ele falou, se você entrar no problema dele, você vai trazer para si. E número não é emoção, número é razão. Né? Número, ele expressa exatamente o que está acontecendo, ponto. Né? A conta ela tem que dar 1 mais 1, tem que ser 2, não pode ser 2,5 nem 1,5. Né? E aí a gente acaba extrapolando, acaba saindo
né? Claro que a gente sabe que em alguns momentos da vida tem alguma dificuldade que sai daquela situação do dia a dia. Mas boa parte das dificuldades financeiras são causadas por nós mesmos, não por uma questão de saúde. Não né? é um extra, Um é o extra. ordinário É mesmo, o ordinário mesmo. Interessante. Né? É o ordinário mesmo. E a gente vê que é isso mesmo, né? Porque o dinheiro é um valor. É um valor de ter. Com o dinheiro a gente possui coisas. Mas é interessante essa ligação, dessa relação que nós temos com o dinheiro, se você for avaliar a questão psicológica, que ele que ele faz aflorar. Porque desde criança mesmo, a relação com o dinheiro que nós temos é muito forte. Veja que o dinheiro, quando você fala de necessidades básicas, que quem citava na psicologia era Abraham Maslow. Ele fala da hierarquia das necessidades, Sim. que é uma teoria abraçada pela psicologia organizacional e pela administração. Acho que até pela economia. Sim, também. Né, onde a base da pirâmide são as necessidades mais básicas, comer, beber, as necessidades fisiológicas. Aí depois vem segurança, Isso. que pode ser simbolizada por uma casa, né, que nos dá o teto. Depois vem os afetos, até chegar no topo, onde tem a autorrealização. Exato. E aí ele fala, o Abraham Maslow, do passo a passo nessa pirâmide. Então, começa da base. Ou seja, o dinheiro como valor de ter, como moeda de troca, para você poder ter feira, você tem que ter dinheiro. Para você ter dinheiro, você tem que trabalhar. Isso. A qualidade da sua feira depende da qualidade do seu trabalho. Se você ganha um salário mínimo, a sua feira vai ser proporcional ao salário mínimo. E daí, aumentando na hierarquia das necessidades, quando a gente chega num nível mais alto, a gente já quer mais. Exato. A gente aspira mais. Eu preciso ter mais para poder... Aí vem a questão do status, né, das relações. Eu vejo muitos pais dizerem assim, eu não tinha nada, mas eu quero dar aos meus filhos tudo. E eu vejo também duas questões, eu estava refletindo hoje, porque as pessoas falam assim, fulano tem dinheiro porque ele já nasceu com dinheiro. Mas isso aí é um mito. Porque eu já vi pessoas que já nasceram com dinheiro e ficaram pobres mesmo, e já vi pessoas que nasceram na linha da pobreza e ficaram ricos. Já. Então, é a prova da relação do dinheiro com a atitude. E a atitude é um fator psicológico. Tanto que tem muita gente que começa a ganhar um pouco mais, né? E começa a dizer assim, pô, eu estou ganhando mais, mas estou gastando mais. Sim. Porque justamente o dinheiro tem uma ligação com o poder. Né? Exatamente. O status. Então, se eu tenho um carro 1000, eu vou comprar um carro 2.0. Se eu tenho um carro no ano 2000, eu vou querer um carro 2022, 2023. E aí, cada vez eu vou me endividando mais até para demonstrar que aquele meu poder... Para você subir naquela hierarquia. Isso, social. Né? Então, eu fazia uma compra no mercadinho de bairro, que é próximo à casa, que os preços ali cabem no meu bolso, mas agora eu vou fazer naquele supermercado X, que ali não é para as pessoas, ou no Tambaú, porque a qualidade do produto é diferente. Não, gente, é o mesmo. Sim. O mesmo saco de feijão. Aí onde você percebe que há um conflito de valores. De valores. É quando você não coloca o dinheiro, que é um valor, isso, na posição que ele tem, que é um valor de ter. Exatamente. Você tem para poder ser. Você não é para poder ter. Você tem para poder ser. Então, essa confusão, eu acredito, não sei se é a sua opinião enquanto economista, vai coincidir com a nossa, né? De que as pessoas põem muito dos seus valores, sim, daquilo que elas acreditam, né? Daquilo que elas têm como expectativa emocional, como se o dinheiro, o ter, que o dinheiro promove, trouxesse a elas isso. Eu não tenho amor, mas eu posso ter um sapato novo. Sim. Né? E se for de marca, o amor aumenta, né? Sim. Pelo sapato. Claro. Né? E aí fica mais forte essa evidência perante a sociedade de mostrar o poder. Né? É que você falou da marca, eu me lembrei. Eu estou fazendo corrida agora, então as pessoas sempre querem olhar o melhor tênis. Então, vou lá, tênis, o bom é aquilo que te cabe bem no pé. Né? Exatamente. Então, vou atrás daquela melhor marca, que às vezes um tênis é de R$ 1.400 ou R$ 2.000, porque é a marca.
mas tem um tênis que é metade ou um terço do preço, que me cabe bem, que vai me fazer bem, fazer aquela corrida e aquela caminhada tão bem como o outro, mas o modelo, a marca é muito mais forte. Então, é nesse sentido que eu falo do poder de demonstrar que eu estou, do status. Né? Então, tem essa ligação. Então, as pessoas acabam cada vez mais se endividando nesse sentido. Né? Economicamente falando, os gastos das famílias, certo? O que a família consome é o que move toda uma sociedade, um país. Né? Se a gente olhar, as indústrias elas existem porque tem um bem de consumo. Isso. A indústria do automóvel existe porque as famílias estão consumindo. O petróleo existe porque alguém está consumindo. Então, as famílias em si, quando eu falo famílias, homens, mulheres, nós como sociedade, é que move realmente a economia. Porque muita gente fala assim, a economia é movimentada pelos bancos, pela indústria. Todos esses existem porque existem primeiro nossos desejos, né, as nossas necessidades e a nossa busca, né, de estar bem e de se alimentar, de estar vestido, né, de ter uma segurança, de ter uma moradia. Então, o gasto da família diretamente movimenta a economia. Né? Então, se a gente olhar, a economia mundial mesmo é movimentada. Na pandemia, quando a gente viu as famílias recolhidas dentro de casa, que não estava tendo gasto, o que foi que houve? Houve uma depressão. Isso. Ninguém consumia nada, posto de combustível estava ali, gasolina barata e ninguém saía. Você veja o impacto que foi isso. Muito grande. Né? E o que foi que fez movimentar? Quando as famílias começaram a criar expectativas de ter um lazer, de sair de casa, né? De começar a se movimentar. Tudo comove através da... Por isso que eu falo da psicologia, né? Porque a gente está querendo sair. Eu fui para um show aqui, logo após a pandemia, que quase enlouqueci com meus meninos. Porque foi aquele primeiro show que teve aqui em João Pessoa e todo mundo queria ir pós-pandemia. Né? Como fosse o último, mas era o primeiro. Né? E teve mesmo esse boom, não foi? Boom. Tudo muito grande. O pessoal dizia, cadê, gente? Vamos ficar em casa, não é para sair todo mundo de uma vez, não. E todo mundo queria sair tudo de uma vez. E hoje a gente está começando a enxergar outro momento, certo? Que é agora, a gente teve ali a crise, todo mundo em casa, do endividamento. Se a gente começar a escutar, independente de governo, tá? Governo A ou do governo B, né? A gente está vendo agora programas falando como desenrola, como os bancos chamando para as negociações, as próprias concessionárias de água, de energia chamando para negociações. Por quê? Porque naquele primeiro momento, como todos saíam, o que importava era o estar bem. Né? Eu vi gente aqui indo para um show X, que o ingresso foi R$600, e a pessoa ganhava 1.000. Mas passa no cartão em 10 vezes. Eu estava com sede, desses movimentos, né? O meu emocional estava pedindo por esses ambientes, né? E aí você vem com o tempo, muita gente veio se endividando, e agora realmente está no momento da dificuldade, porque agora quando a gente estabilizou um pouco mais, a renda está aqui, mas a despesa já foi feita lá anterior. Isso. E eu tenho as necessidades do agora também. Tem também, Cristiano, eu vejo assim, muito do que a gente gasta pelo senso do merecimento. Você falou da questão do show de R$600 com um salário de 1.000, né? Mas a gente sofreu tanto ali naquela pandemia, foi tanta renúncia, foi tanto medo também, tanta angústia, tanta ansiedade, que depois, quando eu comecei a me permitir, é tipo assim, eu mereço. E quantas pessoas não gastam com base nisso? Nossa, eu estou trabalhando tanto, eu mereço. Mas o eu mereço não corresponde com o que eu ganho. Tem gente que compra telefone, exatamente, porque na pandemia todo mundo usava o telefone, né? Aquela agonia toda, que comprou algumas marcas mais caras, né? De 3.000, de 4.000 reais, mas que é 3, 4 vezes o salário que tem no mês. Mas para demonstrar, eu passei perrengue, passei dificuldade, agora eu quero o melhor. Mereço. Aí eu faço a pergunta para eles, você precisa, é urgente, é necessário, um outro resolve, né? A gente tem que ter esse senso. Né? E você falou para ele, né? Você precisa, mas, por exemplo, essa conversa sobre dinheiro, dentro da nossa própria família, ou mais com os nossos amigos, ou com qualquer pessoa, eu acho que é uma das conversas mais difíceis. Claro. A gente fala de sexo, de religião, de política, mas ninguém fala do seu orçamento, ninguém fala da sua realidade, ninguém fala dos seus fundos do poço, né? Financeiros. Por quê? Porque se a gente vai falar do dinheiro, é meio que tem ali um status. E ninguém quer que toque.
né? Eu escutava muito meu pai dizer, né? Olhe, a mulher não pode saber quanto o homem ganha. Nem a sua própria mãe. Eu digo, como assim, né? Que a gente fica aquela... Então, tem começar aqueles conflitos de casais em casa, de família. sim. Alguns tabus, né? Tabus, Em porque o torno do homem, dinheiro. né, não podia dizer a esposa, né? Ou dizer a mulher, ou dizer o marido, por exemplo, quanto ganhava, porque ela poderia gastar mais do que devia. Mais ou menos Sim, assim. sim, Isso é um sim. tabu, isso não existe. A vida tem que ser compartilhada. Né? Então, tanto que hoje eu chamo meus filhos, olha, o seu pai não ganha nesse ritmo que vocês vão, não. Seu pai tem que pagar a educação, seu pai tem que ajustar isso, um remédio, às vezes um tratamento agora de saúde, que foi o caso agora do meu mais velho, que precisou, se machucou. Então, tem algumas coisas que nos acontecem, se a gente não tiver aquela reserva e não ensinar, não vai acontecer. Né? E hoje muda o mundo, todo mundo quer. Vou pegar um Uber, eu disse, mas na minha época eu pegava um ônibus, chegava do mesmo jeito. Sim. Não é verdade? É uma questão de De mudança, mudança social, né? social, de Estado. Ô, Cristiano, você tem 3 filhos, né? Eu tenho 2. Os de doutora Mônica já estão todos grandes, já se crescidos. desorganizaram financeiramente. Mas eu pergunto assim, como trazer essa conversa, né? Com as crianças, por exemplo. Vamos começar dessa galera, esses jovens que estão começando a manipular dinheiro. Eu pergunto porque eu tive uma vez uma oportunidade de atender uma criança. Eu não atendo criança, mas a criança já era uns 11 anos de idade. E eu perguntei assim, você sabe por que você está em terapia? E ele disse assim, sei, tia, porque a minha família está muito endividada, tem muita conta para pagar. Né? Então, assim, eu achei que de tanta judiação, a gente adulto muitas vezes não consegue lidar. Né? Vimos aí sintomas que a gente tem, que bagunça nossa saúde Sim. mental quando a gente está financeiramente ruim, mas que também a gente, enquanto adulto, consegue ter, né? Vou parar aqui para pensar o que é que eu vou fazer. Às vezes, E a né? criança, né? E às vezes, e a criança que não tem esse entendimento, né? Ele só tem um sofrimento. Porque até a nível cerebral, a parte pensante ainda não está toda desenvolvida. Sim. Aí eu vou te falar bem de experiência própria, né? E sempre que eu compartilho com os amigos e outras pessoas. A criança você educa com atitudes. Atitudes têm que ser do adulto. Não é cobrar da criança que ela gaste menos, que ela não vá para um passeiozinho com os amigos, que ela não vá... Você tem que mostrar suas atitudes como pai do que você faz. Né? Seu relacionamento com o dinheiro vai ensinar ele a se relacionar com o dinheiro, né? Eu tive alguns casos de amigos que final de semana dele era tomar uma cervejinha e ir lá fazer aquela farra. Mas na segunda ele pressionava o filho, né, durante a semana. E uma vez eu falei para ele, ó, você quer ensinar dessa forma? Você não ensina. Não, mas eu já dei que ele para fazer uma planilha, preencher a planilha de gastos, porque eu tenho uma planilha. Atitudes, elas arrastam. Palavras, elas ficam, passam. Então, eu tenho que ter atitudes que demonstrem minha organização. E vou além. Planilha ajuda? Ajuda. Mas planilha aceita tudo. Eu posso botar na planilha que eu vou viajar para a Europa daqui a 3 meses e que eu vou ter dinheiro. Ela ajuda. Tudo, é verdade. Né? Mas eu tenho que colocar também as minhas realidades. Eu falo até assim, faça uma foto do que você está hoje, como você está endividado hoje. Coloca lá todos os teus gastos. E cria uma prioridade, onde você começa a se organizar. Quando você passa essa fase, você vai começar a entender que conseguiu pagar organizadamente e que agora, na hora que você vai receber, você já separa uma parte. Já quebrou aquela cultura de só economizar aquilo que sobra. Não, eu já tenho aqui uma reserva. E isso vai criando para os seus filhos, isso vai desenvolvendo e chama ele para partilhar. Né? Hoje, na minha casa, eu chamo meus filhos para ir fazer a feira comigo. Né? Vamos lá ver, olha ali o preço de tal. Ah, mas pega o preço. Não, pega o primeiro não. Olha qual a diferença de um, do outro. Olha o valor. Olha aqui os centavos. Papai, você está certo. Ah, porque você quer educar os filhos para serem pais? Também, mas para eles entenderem economicamente como a coisa acontece. E hoje eu já vejo como se espelha. Porque diz, olha, a feira foi tanto, meu pai gastou tanto. Mas é porque eles já começaram a entender e ter um relacionamento do pagamento. Às vezes eu dou o cartão, vai lá fazer o pagamento ali, né, para digitar a senha, né, para você começar a ter essa relação. Hoje está tudo mais fácil que é pelo Pix. Sim. A gente não dá mais o dinheiro, a gente manda o Pix. A gente manda o Tem Pix. que ter mais cuidado, né? Que é como você cuidado, falou, tá mais fácil com o Uber, mas tá mais caro. Mais caro. Né? Mas é dessa forma, né? E aí eu que chamo, compartilho. Olha, vem cá, vê como é que está a energia. Vê aqui os gastos da casa. Senta aqui todo mundo. Faz uma reunião familiar. Porque a família também faz parte, né? Chama todos, apresenta.
né? Porque muitas vezes os pais ficam sofrendo porque quer realizar todos os sonhos dos filhos, que a doutora Amanda falou, né? Ou dos amigos, e acaba extravasando, acaba num momento de dificuldade e arrasta toda a família consigo. A gente, às vezes, vai realizar o sonho de um e arrasta todos os outros. Às vezes um familiar, por exemplo, que é responsável pela família, que é o arrimo de família. Sim. E que culturalmente, na nossa sociedade, ainda é o homem, né? Homem. Exato. Embora já tenham muitas mulheres que são os arrimos de família, mas assim, no passado, quem tinha esse papel, na maioria das vezes, eram os homens. Sim. E era muito comum os homens viverem situações financeiras terríveis e chegarem a se matar, né? Cometendo suicídio para não demonstrarem a fraqueza que estavam vivendo. O que você falou agora, Cristiane, de compartilhar o problema. Então, muitas vezes os pais não compartilham porque eles têm vergonha. É como se eles dissessem que não estão financeiramente bem, porque quando você está numa fase financeira caótica, essa necessidade de você botar no papel a sua realidade é como se você estivesse olhando ali para a sua fraqueza. Isso. Eu fracassei. Eu passei os pés pelas mãos, eu fui irresponsável. Tem, obviamente, situações que justificam. Como, por exemplo, uma doença na família. Claro, Né? temos Onde momentos você gasta o que tem e o que não tem. Tá? Mas a gente vê que, na maioria dos casos, não é por isso. É realmente essa situação que Cristiano citou. Você vai gastando, né? Você vai dizendo, eu mereço. Você vai relativizando. E dinheiro aliás, dinheiro não fala, né? Não. Dinheiro não tem coração. Dinheiro é pura razão. exato, é 1 mais 1 é igual a 2. Pura razão. Então não tem como. E daí você perde a mão. E quando você perde a mão, você se envergonha. E aí, eu não vou poder comprar aquilo ali que eu comprava toda semana? O que é que meu filho vai dizer? Que eu sou um fracasso. Fracassei como profissional. E um dos fracassos que levam o ser humano a se sentirem mais fragilizados é o fracasso financeiro. Justamente pela relação que nós temos com o dinheiro do ponto de vista simbólico. Freud falava muito sobre isso, sobre a teoria do reter, né? Você reter. Ele fazia uma relação com uma das fases do desenvolvimento humano, que começa do 0, né? Que vai até os 9, 10 anos, as primeiras fases, a fase de desenvolvimento, que para ele chamava fase de desenvolvimento sexual. E as pessoas fazem muita referência à sexualidade, mas não é, né? É a economia sexual. É do ponto de vista de crescimento, né? De evolução. E daí ele compara essa relação nossa com o dinheiro com a segunda fase de desenvolvimento, que é a fase anal. Né? Aquela relação que a gente tem quando o bebê começa a controlar o cocô e o xixi. É bem interessante isso, é bem complexo. E aí, isso é uma teoria, que é a teoria de Freud. A gente já citou Maslow, agora Freud, que ele falava que a nossa relação com o dinheiro vem muito daí. Né? Porque geralmente é uma fase que, para a criança, é muito difícil, é um aprendizado difícil. Né? E é muito relacionado o quê? A limpeza e sujeira. Aí veja a questão do dinheiro. Eu lembro que pelo menos quando eu era criança, que eu ia na mercearia comprar alguma coisa, quando eu voltava, a minha avó dizia, lava as mãos que o dinheiro é sujo. Exato. Então a gente aprende que dinheiro é sujo. A gente aprende que rico não vai para o céu. É que é mais fácil um camelo passar do que um rico. Né, pelo buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu. Rico, quando vê esse versículo bíblico, treme. Aí vem é uma certa contradição. Porque o rico ou o pobre, né, são pessoas, seres humanos, que estabeleceram, digamos assim, focos diferentes. Na minha visão, eu acho que qualquer pessoa pode ser pobre, qualquer pessoa pode ser rico. Sim. Essa é a minha opinião. Tem muito a ver com essa relação que você estabeleceu. Foi o que nós falamos no começo. Tem pessoas que nasceram muito pobres e tem ele tem uma universidade hoje. Eu não estou lembrado o nome da universidade, mas ele é palestrante. Ele é muito conhecido.
eu não estou lembrado do nome, mas ele faz umas palestras sobre prosperidade. Acho que é uma universidade que tem aqui, Unicorp. Não tem a Unicorp? Teve Você já, conhece o Unicorp? Não tem. Ele é o proprietário, né? O CEO da Unicorp. Tem a Unicorp, está lá na Beira-Rio. Isso. E ele tem, assim, uma história de vida incrível. Porque ele nasceu, assim, em condições materiais, temporais, muito carente. E ele resolveu investir na educação. Na educação dele. E depois ele investiu, quando ele começou a ganhar dinheiro, a investir na educação social. E hoje ele é proprietário, diretor, nem sei como chamar, de uma universidade. Isso. Ou A gente seja, estava falando que a parte financeira está muito relacionada com a parte comportamental. isso. Então, talvez não seja só sobre como ganhar dinheiro, seja exatamente como gastar o dinheiro, né? E Isso. como se lidar com relacionar, ele. né? É, O como que é que lidar com você quer dizer a respeito de você mesma quando você gasta? Né? O que você pensa sobre a escassez? Isso. Né? O conceito de escassez e o conceito de abundância. Tem uma coisa bem interessante pegando nessa parte, que as pessoas, quando estão em abundância, e quando vai diminuindo o poder econômico, elas querem manter a abundância. Então, A todo custo, né? A todo Cartão custo. de crédito, tal. Seja usando um cartão de crédito, seja indo para viagem, para manter ali o status. E eu observo muito, às vezes, eu tenho uma pessoa próxima que eu fui conversar com ele sobre isso, para ele fechar o ciclo, e ele não está aceitando, cada um tem seu psicológico, né? Seu tempo também. Seu tempo né? também. Né? E era o quê? Ele fez muitas dívidas e os bens todos, né, que estão lá, né, tem busca e apreensão, tem problemas já judiciais. E eu falava para ele, olha, antes de acontecer isso, desfaz do bem. Né? Se tem uma dívida de um carro, você comprou financiado, às vezes só está faltando 30% daquele que ele pagou, mas ele tem tanto medo de perder que acaba perdendo muito mais. Vai lá uma busca e apreensão para ele, o carro, ele não consegue mais soltar o carro. Né? Consegue liberar. Então, perdeu um patrimônio. Daqui a pouco, aquele patrimônio que ele juntou, ele tem medo de perder. Mas quando é que eu vou conquistar isso novamente? Aí, daqui a pouco, está bloqueado. Então, saber também, né, criar as estratégias, porque se você tem um patrimônio e ali você pode fazer para começar um novo, é necessário. Faz parte da economia. Só que as pessoas não entendem, têm medo de abrir mão, mas perdem muito mais. Perde psicologicamente, perde fisicamente. Financeiramente, perde financeiramente, muito mais, né? E também tem disso, dentro dessa, você falou da psicologia. Então, ajustar, fazer com que as coisas voltem novamente. Você que também acredita sim, que você também possa criar um novo ciclo, faz parte. E saber perder, né? Saber Gostei perder. dessa colocação, Cristiano. Há tempo de ganhar e há tempo de perder. Porque a gente vê algumas empresas aqui que elas perdem, começam a perder, mas eu não sei perder. Aí eu faço um monte de empréstimo, né? A empresa já está decretado o fim, mas eu fico ali sem conseguir perder. Eu não quero perder o status, eu não quero perder o tempo que eu investi, a energia que eu investi. Então, eu não sei perder. Aí eu começo a me afundar abrangentemente naquele lugar, porque eu não soube fechar aquela porta. A gente tem hoje aqui na linha empresarial, a gente é muito emocional com nossas organizações, né? Sim. Então, muitas vezes, assim, eu não sei perder para recomeçar. Fechar essa porta para abrir outra porta, né? Porque o recomeço é mais difícil, Muito. né? A gente fala que o começo é aquele que você não consegue, vai lá, vai se lançando. Sim. O recomeço você já vem começar ali com aquela dor de fazer novamente. Mas você tem que lembrar que você tem uma experiência que mesmo da dor te fortaleceu, né? Que vai te mostrar. Eu conheço empresários que foram para o fundo do poço, e alguns ainda estão no fundo do poço, mas estão se organizando de tal forma, né, que vão crescer 2 ou 3 vezes mais do que era antes. E o que é que eles têm, Cristiano? Quais são as características dessa galera que consegue sair do fundo do poço com essa maestria? A primeira coisa é a resiliência, por incrível que pareça, o acreditar, o se determinar, sabe? E lembrar quem é. Porque ele já chegou a um certo ponto e está se lembrando que ele chegou naquele ponto de empresário e pode ir além novamente. Aí vem bem a psicologia, né? Do acreditar. E começar a se organizar. Mudar mesmo a estratégia, entendeu? Usar uma planilha, colocar os gastos.
ver o que é necessário, senso de urgência, né? Criar estratégias no longo prazo. O nosso dia a dia é muito o agora. Eu vou viver agora porque eu não sei quanto tempo eu vou viver, então tem que fazer tudo agora. Né? Mas a gente também tem estratégias no longo prazo, principalmente para a empresa. Se a empresa não souber quanto ela precisa de faturar daqui a X meses, ela vai estar provavelmente decretada uma falência. E eu já escutei muito de empresários que dizem assim, crescemos desorganizadamente. E foi muito engraçado uma vez e foi a primeira vez que eu escutei isso, que ele disse, eu cresci como favela. Eu digo, como favela? Eu não entendi. O que é que você quer dizer isso? Bagunçado? Eu fiz, não. É desorganizado. A coisa cresce de tal forma, mas não tem ruas, está desorganizado. Não é, estou dizendo que as pessoas que estão lá estão ligadas a isso, mas no sentido de desorganização que muitas vezes começa, né? Porque a gente sempre fala daquela forma, né? Para não criar o sentido, que ali tem pessoas boas que vivem lá dentro, comunidades, né? Para ficar claro disso. E aí, quando ele compara, que ele começa a organizar, né? Vamos fazer esse comparativo, ele cria uma estrutura, né? Ele cria, vamos dizer, ali as ruas, ele cria ali as saídas, ele cria ali tudo que vai acontecer. E quando começa uma coisa desorganizada, para depois você tentar organizar, tem muitas dores, né? A gente vê quando a prefeitura quer organizar as vias públicas, que às vezes foram autorizadas de qualquer forma. Tem as dificuldades, a gente está ali passando por alguns perrengues agora ali na BR. Então, a falta do planejamento nos leva também a isso, né, do dia a dia. E às vezes a própria necessidade de mudança, né? A gente ali na nossa região também está passando pela mudança ali do aeroclube, né? Que se transforma num parque, mas é um caos ali para o trânsito. Só que é a mudança, é o crescimento que está levando para esse lugar, né? Você fala da resiliência e você fala de outra questão importante, que é a flexibilidade. A mudança, ela está muito relacionada, né? Você ser capaz de mudar, entender que precisa mudar, com a sua capacidade de você ter flexibilidade. Isso. De você não estar ali rígido, de que não é desse jeito, eu aprendi assim, vai ser dessa forma, e a coisa está ali caindo aos seus pés e você sem querer se permitir uma oportunidade de mudança, né? Não, deixa eu alongar meu pensamento, tentar novas estratégias, novos caminhos. É preciso que eu tenha a capacidade de flexibilizar. Exatamente. Resiliência, como você falou. Eu percebo, eu também já tive a oportunidade de acompanhar como terapeuta de pessoas que estavam vivendo crises financeiras muito fortes, que estavam no fundo do poço, e eu vejo que tem dois tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que chega no fundo do poço e desiste e fica lá. Aí é o caos. Esse caos, ele pode resultar em suicídio, ele pode resultar numa vida de decadência, né, que leva até, por exemplo, quantas pessoas hoje estão como moradores de rua e já foram pequenos empresários. Sim. Abuso de substâncias, né? É que às vezes a perda leva a isso. O indivíduo, o empresário bem-sucedido, que termina o seu expediente e toma uma dose de uísque, todo mundo vê com glamour. Mas ele pode estar... Aí, depois que ele vai ficando pobre, ele troca o uísque pela cachaça. E ele vai trocando pela pior cachaça, até que ele vai para o fundo do poço. Então, é o que você falou, Thaís. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Sim. Mas, enfim, saúde mental, a saúde aí financeira, eu vejo, né? analisando, eu gosto muito de analisar comportamentos, de observar como... Porque isso é muito próprio da pesquisa em psicologia. Essa semana eu estava vendo um estudo, né, de uma pesquisa que é feita em Harvard, que ela é feita dos 0 aos 80. E as pesquisas de Harvard são muito assim. Porque do 0 a 80, imagine só a curva, 0 a 80. É enorme a curva. Pois é, aí eles pesquisam resiliência, eles pesquisam sucesso na vida profissional, sucesso na vida matrimonial e características de personalidade que determinam se você vai ser uma pessoa de sucesso ou não. Então, muitas coisas são muito próprias da personalidade do indivíduo. Claro. Tem pessoas que conseguem com mais facilidade sair do fundo do poço, porque tem mais resiliência. É o que eu falei no último podcast sobre imunidade psicológica. Assim como nós temos imunidade psicológica, imunidade física, mais ou menos, né? Tem pessoas assim que não podem levar uma chuva, que já adoece. Por quê? Porque o seu imunológico ele é mais frágil. E tem pessoas que é pau para dar em doido. Leva chuva, toma sorvete, né? Dorme tarde, faz assim.
balança o sistema imunológico, mas ele não cai. Que não é o aconselhável. O aconselhável é a gente ter equilíbrio. Mas assim, manter assim a o jarra mais imunológico para baixo, é assim né? Não dá também. para estar aqui sempre na borda. É. Manter assim a jarra mais baixinha, porque se eu tô sempre assim, uma gotinha transborda. Eu Transborda. tenho que estar Exatamente. sempre mais baixo. Então, é o ideal, é você se tocar, por exemplo, mesmo que você seja uma pessoa resiliente, eu me considero uma pessoa resiliente. Em vários aspectos, pela minha história de vida. Eu sempre fui muito assim, de levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas hoje, com a maturidade e com os próprios estudos que eu faço, que aí eu vou voltar a falar da observação, eu digo, ó, calma, não precisa de tanto. Tem hora que você tem que recuar. Isso. Porque você tem que fazer isso para preservar a sua imunidade. Então, do ponto de vista econômico, você percebe que quem sai do fundo do poço tem essa imunidade psicológica maior, que aí gera A resiliência. experiência. E agora é difícil. Eu já vi vários casos, já acompanhei. Agora é incrível, é mágico. O indivíduo olhar e ver que tudo na vida dele está dando errado. Porque ainda tem um detalhe, quando você está no fundo do poço financeiro, parece que tudo na vida dá errado. Dá errado. Que aí Isso é Martin verdade. Seligman chama de abrangência. E eu chamo de jogar merda no ventilador. Que é quando você... Mas é bem por aí. Acontece. Quando você está bem financeiramente, aí você leva as crianças para o parque, Isso. leva para o McDonald's, leva para o cinema. Os meninos ficam bem com esse movimento, né? Pois é. Aí quando você começa, papai não pode, né? Começa a A travar. revolta. Aí começa né, o mal-estar. adolescente revoltado. E o casamento, Isso. que a gente nem entrou por esse viés aí de A gente finanças não e entrou, relacionamento. pois é, porque eu dispensa também Dói. cresci ouvindo dizer que quando o dinheiro sai pela porta, o amor pula pela janela. Janela. Exatamente. Dispensa a empregada, né? A secretária, a Isso. funcionária do lar. E aí daí vamos fazer Começa o a serviço confusão. de casa, começa o estresse. Enfim, pode virar uma grandiosa bola de neve. Até muitos Agora, casamentos acabam. Acaba. Agora, Sim. quando acontece? Isso. Porque, assim, os casos que eu acompanhei são muito interessantes, Cristiane e Thaís, porque são pessoas que procuraram apoio terapêutico. Sim. Paulo Coelho dizia no Alquimista, quando você encontrar um mentor, né, aí você vai encontrar as respostas. Então, assim, usando essa frase de Paulo Coelho, muitas vezes a gente pensa que a gente pode fazer por nós mesmos. Mas, assim, muitas vezes a gente não pode. É importante o mentor. Né? E, por exemplo, o psicoterapeuta ou o consultor, como você é um consultor financeiro. Ou os dois, né? Ou os Só dois. fazendo um recorte que você estava falando, porque, por exemplo, quando a gente está lá na terapia e a gente identifica que o nosso paciente precisa de uma condução melhor nutricional, você manda para o nutricionista. Exato. Ou que precisa de algum orientador de atividade física, a gente encaminha para o personal. Isso. Então, assim, o psicólogo também pode ter no consultor financeiro essa parceria, Claro. porque se a gente está dizendo que o financeiro e o mental estão lado a lado, essa parceria, então, para casos como esse, é de sucesso Mas é completo. fundamental, né, você ter essa... Porque, assim, todos os indivíduos que tiveram a oportunidade de viver situações de limite e conseguiram sobrepujar com sucesso, pesquise, eles tiveram mentores. Com certeza. Quer sejam terapeutas, quer sejam consultores, agora procuraram pessoas de qualidade. Quem é que você se inspira em quem? Exato. Né? Quem são os seus mestres inspiradores? Bons influenciadores, pessoas que queiram de fato o seu bem. Claro. Eu já tive a oportunidade de trabalhar durante muito tempo nessa área de consultoria. Né? Hoje, praticamente, não trabalho mais. Mas, assim, um dos fatores que eu tinha como lema na minha atividade, consultora na área de gestão de pessoas, Sim, né? Sempre com foco. Tanto que quando as empresas estavam com dificuldade financeira, porque acaba que quem trabalha com pessoa sai sacando um pouco de tudo. Eu dizia, você precisa procurar um consultor financeiro. Eu trabalhava de parceria com consultores financeiros, de produção e etc. E você vê que quando a empresa ou quando a pessoa faz isso, é assim mais ou menos como se ela estivesse numa escada. Tá lá a escada e ele quer chegar naquele degrauzinho ali. Aí do lado de cada escada está um caos, é tipo um abismo. Tá? Que ele estava prestes a cair. E aqui tem um corrimão.
Vamos pegar no corrimão, gente. É mais Subir. fácil. Agora você tem que ter a base de uma relação terapêutica, ou de uma mentoria, ou de uma consultoria, é você buscar pessoas que sejam confiáveis. Acho que a confiança, ela é a base de Fundamental. tudo. Né? E Com só é certeza. confiável alguém que queira o bem do outro. Com certeza. Né? Que não pense só no seu bem-estar e no seu volume de negócio, no seu aumento de clientes. Então, é uma coisa para se pensar para o nosso público que está aí pensando, como é que eu posso fazer para sair do fundo do poço? Né? E eu vou aproveitar o exemplo de Thaís ali da jarra, né? E, por exemplo, se eu estou com sede e for pegar aquela jarra e tentar tomar água, provavelmente eu vou me molhar e não vou matar a minha sede. Se eu Exato. pegar a jarra, colocar no copo e ir tomando aos poucos, aquela sede ela vai ser saciada. Sim. E aí eu vou começar mais justamente a fácil, ligar que muitas vezes a gente está com tanta sede, né? E que quer se saciar totalmente de dar soluções, seja para as dificuldades financeiras, seja para os nossos sonhos, que acabamos exagerando, Isso. né? Tudo em excesso acaba não sendo a dosagem É certa. verdade, acaba sendo, É. sendo demais, né? É. Quantas pessoas a gente já viu aí ganham na Mega Sena, ficaram ricas e depois ficaram pobres, porque quiseram realizar tudo de uma só vez, fazer tudo de uma só vez. É verdade. Na época de banco, até tem grandes empresários, jogadores de futebol, atletas, pessoas que por algum momento tiveram um poder econômico, mas que no final ficaram com tantas dificuldades, né, que ficaram até com vergonha de ir ao banco. Sim. Né? Por quê? Porque quiseram realizar tudo naquele momento, viver o agora. De Tem não se até um olhar. filme, né, Cristiano, brasileiro. Qual o filme brasileiro que mostra que é um casal que ganha na Mega Sena? Acho que até que a sorte nos separe. Ah, é. Acho que Eles é. ganham na Mega Sena. interessante. E aí eles começam a fazer isso que você está dizendo. Eles começam a realizar todos os sonhos de Tudo. viagem, de carro, de De compra, de ter. Todos os sonhos de ter, sem nenhuma Isso. organização. Sem Isso. planejamento, né? Sem um planejamento. Aí também um dos pontos que as pessoas, quando eu falei de confiança, Cristiane e Thaís, é que um dos pontos que eu escuto as pessoas falarem, quando a gente cita, procure um consultor, procure um mentor, procure alguém que conheça. Quando você não sabe matemática, você procura quem? Um professor. Professor, Não é um professor de matemática. Eu não sei tal disciplina. Então, a gente precisa procurar e procurar os bons. As pessoas dizem, e a confiança? Aí entra o quê? A questão psicológica. Confiança é um atributo humano que tem a ver com a emoção, tem a ver com comportamento, tem a ver com relacionamento. E eu vou até além, doutora Mônica e Thaís, que por mais que tenha o relacionamento de confiança, né, quem está do outro lado tem que colocar em prática. E muitas vezes, como um consultor, eu explico, eu falo, eu demonstro, mas se você não tomar atitude em fazer, não adianta. A semana passada a gente também disse assim no podcast, não adianta contratar um personal trainer para ele fazer um agachamento para você. Quem tem que fazer o agachamento é você, né? Isso. Os profissionais, eles são ali o corrimão. O corrimão. Mas você tem a autorresponsabilidade também de promover as mudanças para a sua vida, confiando naquelas conduções, né? E até do que você falou, eu separei uma frase aqui do livro Psicologia Financeira. E eu gostei demais que ela diz assim, você não precisa de uma força fora do comum para criar resultados fora do comum. Se algo começa a se compor, se um pequeno crescimento serve como combustível para o crescimento futuro, uma base inicial pode levar a resultados tão extraordinários que parecem desafiar a lógica. Verdade. É o poder do pequeno golinho, né? Exato. Porque naquele pequeno golinho ali, ele já começou a experimentar a água. Já desceu, já começou a saciar. Então, aquele primeiro momento que ele coloca todas as despesas, por mais que tenha dor, que a gente olha assim, tem aquele espanto, mas você começa a enxergar também as soluções para cada um daqueles problemas. E é um lugar que a gente foge, porque eu costumo ouvir pessoas assim, eu não estou fazendo conta porque eu não quero nem ver o tamanho do meu buraco. Isso por quê? Porque tem um medo de se decepcionar, de se magoar, de vir para o fundo do poço, porque foi ela que criou o De poço. se frustrar. A frustração. Né? Mas quando a gente tem cara, a dor é de uma só. Bateu, machucou, levanta, saca da poeira. Isso vai é um dando por cima. disfarce, né? Você, Né? Eu adoro fazer meus cálculos, fazer meus Isso. planos financeiros e muitas vezes encarar a minha realidade quando não está muito boa. Mas eu percebo realmente que as pessoas
Foge. É como você fugir, você quer viver 100 anos, mas não quer envelhecer. Ah, eu quero ficar velha, não quero morrer, tá bom, então tem que envelhecer. Mas quando você envelhece, você começa a achar ruim os aspectos da velhice que são, digamos assim, diferentes. Difíceis, né? Do jeito que a gente está falando das Difíceis. crianças. Difíceis. Exatamente. E eu falo sempre assim, isso tudo é dentro da minha casa, com meus filhos, meus pais, irmãos. A gente também tem que saber. Opa, meus pais vão chegar a uma idade, daqui a pouco, já estão, né? Que vão ter a necessidade tanto quanto como tínhamos quando criança. Porque vai chegando a idade, vai precisar de mais cuidados. Então, não adianta só estar gastando agora, porque ele também vai chegar àquela fase de todo precisar de apoio, né? Todos nós temos várias fases na vida, né? A infância, a adolescência, a fase adulta, mas todas elas têm vindo com as responsabilidades e obrigações e também com suas dores, né? Com aqueles momentos de dificuldades, mas também com seus momentos de alegrias, de conquistas, de prosperidade. A gente tem que buscar sempre o equilíbrio, né? O equilíbrio ele vai ajudando o ser humano, né? Todos os dias. Então, se uma criança ela começa a entender o quanto é que custa, né, um ingresso, né, quanto é que ele pode gastar, porque muitas vezes fica à vontade, ele manda lá um saldo, ele gasta, ele vai lá, compra um hambúrguer, ele compra uma batata frita, ele compra, porque vê os outros comprando, e daqui a pouco, quando você olha para a mesa, está tudo ali sobrando, porque você deu uma mordida. Mas se você pôr os limites, ela começa a entender que a vida também tem limites. E impor também os propósitos. Os propósitos. Porque senão a gente vai viver só de batata frita e refrigerante, né? Assim, lá para frente, o que é que eu vou querer? Eu tenho um filho que tem 17 anos, aí eu já digo assim, Bruno, junta teu dinheiro para tu, né, criar um projeto para o próximo ano. Né, para um carro que seja, né, para criar um propósito lá para frente. Isso. Aí eu digo, você vai ter amigos que vai viajar, junta um dinheiro para viajar, porque o ano que vem, quando tu tiver 18, já vai querer fazer viagenzinhas de final de semana, já vai ter mais autonomia. Então, assim, não é só o hoje. Hoje não. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Cristiano. Você começou falando que uma das estratégias para sair do fundo do poço é poupar. E realmente, assim, a gente não tem como fugir disso. E aí você está falando que hoje também, agora, né, uma das estratégias é você pensar na frente, no envelhecimento, ou o jovem pensar nos próximos anos naquilo que ele vai poder viver, que vai precisar desse dinheiro que ele está, né, hoje. Mas se muitas vezes, no orçamento do brasileiro, o valor não fecha a conta nem do mês, eu vou poupar e vou pensar no amanhã, como é que essa matemática vai bater? Porque esse 2 mais 2 não vai dar 4, não. Então, você falou uma coisa bem interessante, né? A despesa nunca bate. Sim. Mas talvez não é a despesa que não bate. São os meus desejos que não batem com a minha realidade. Mas hoje eu já botei o pai pela mão, já estou precisando de uma consultoria, o negócio já não está fechando. Quando eu botei ali na planilha, eu me deparei com aquele horror. Isso. Eu vou pensar no amanhã, eu vou organizar o hoje. Não, praticamente, como é que eu vou... De maneira prática, como é que eu vou sair desse fundo do Isso, poço? aí já ficou um pouquinho diferente, aí já foi os pés pelas mãos, né? Então, aí eu não consigo fazer um momento de poupar. Eu tenho que começar a criar a estratégia de como negociar. Pagar. Porque quando você começa a pagar negociando consigo mesmo, com as instituições e com as demais pessoas, você vai chegar a um ponto de equilíbrio. E aí você cria uma educação, né, sua, uma resiliência, que você começou a ter o controle sobre o dinheiro, de organizar. E aí você começou, depois que você passa essa fase mais difícil, que não é, já passei por isso, né? Eu era bancário, mas usava muito cheque especial, porque quem é bancário tem isso. Quando entra no banco, o banco dá logo um cartão de crédito, um cheque especial e logo um financiamento para o carro. Eu cheguei lá, ganhava X e comecei a ganhar 3 com todos esses limites, então você fica com aquele olhar, eu posso, né? O ter, né? Eu posso ter. Né? Então, até que eu brincava com meus amigos semana passada, os melhores clientes dos bancos são os próprios bancários, que gastam muito mais e usam muito mais. Retroalimentando a máquina. Assim, né? Mas, assim, voltando no sentido que você me perguntou, quando você começa a ter aquela organização, quando você sai dela, você começa a ver, primeiro passou pela dor, pela experiência, primeira coisa, mas você vê o que é capaz de lidar com o dinheiro. Aí você começa assim, a estratégia do poupar. Mas se eu não consigo poupar, tá, então tem gente que também realmente não consegue, a psicologia consegue. Então, cria uma estratégia de começar a pagar antecipado. Eu vou para uma viagem, acontece muito isso comigo. Eu começo a pagar antes,
vejo quanto é o hotel, parcelo o hotel, vejo os passeios. Quando chegar no dia do passeio, pelo menos 50%, 70% daquele passeio está pago. A dívida não fica para depois, Tá né? depois. Né? Mas eu quero comprar um carro. Tá? Então, é um financiamento ou um consórcio? O que é o melhor? Vamos olhar no papel, vamos fazer conta. Se for o consórcio, começa a pagar um consórcio, depois tu dá um lance. Então, tem-se essa estratégia daquela pessoa que não consegue poupar, porque muita gente tem que ter uma obrigação de pagar. Sim. Né? Se não tiver obrigação de pagar, não passa. Eu tenho que estar ali flertando com o sonho, né? Eu acho que Isso. até, por exemplo, a Mega Sena é isso. Isso. Às vezes você diz assim, eu não consegui juntar R$ 300 no ano, mas eu consegui jogar esse dinheiro dobrado nas apostas de lotérica, né? Então, assim, o que é essa aposta? Essa aposta eu estou apostando no sonho. Isso. Porque quantas pessoas nos jogam, aí voltam para casa e dizem, olha, se eu ganhar, vou fazer tal viagem, comprar tal coisa, construir tal negócio, doar tanto. Então, você fica ali, ó, vivendo aquele sonho, né? E aí você vê, bem interessante, a gente disse, eu não consigo poupar. Mas se ela tiver um carnê para pagar uma previdência privada, ela está poupando. Né? Se ela tiver algo para pagar uma capitalização, que não é capitalização, vamos dizer que é os jogos, Sim. porque capitalização não é investimento. É uma forma de você estar participando de um prêmio, que no final volta e já está investindo em capitalização. Poupar. É. Mas a pessoa está ali investindo, já que eu gosto de jogar, bota ali na capitalização, ali volta. Mas você veja que também tem estratégia para quem não consegue poupar, ela está poupando, entre aspas, porque tem aquele famoso boleto para pagar, né? Mas ela criou uma estratégia de pagamento. Né? Criou uma estratégia de como fazer as coisas andarem. Entendeu? É diferente. Muita gente compra num cartão, mas quando compra num cartão que compra parcelado, porque eu falo sempre, bens de consumo, não compra no cartão. Porque se for ali, se for consumir agora um suco ali, não, passa um cartão. Você não vai lembrar daqueles 30 dias. Faz um lanche, passa no cartão de crédito. Tudo vai passando no cartão. No final, o cartão está mais caro que todas as Eu vou outras toda coisas. semana no supermercado, aí a moça diz, quer dividir? Eu digo, moça, semana que vem eu já estou aqui. Como é que vai ficar isso? Eu acho assim que essa pergunta que você fez, Cristiano, eu tenho feito muito ela. Eu realmente, é desejo ou é necessidade? Eu faço assim. Roupa. Porque a gente gosta de roupa. Claro que não Aí gosta. as pessoas oferecem. É desejo ou é necessidade? Não, é desejo. Então eu não preciso comprar. Então toda vez que eu vou comprar roupa, eu arrumo meu guarda-roupa. Eu gosto muito de arrumar o guarda-roupa. Então eu fico domingo à tarde arrumando o guarda-roupa. Percebe a necessidade. Né? Aí eu vejo as roupas que eu já não estou mais usando, as combinações que eu gosto de fazer. E daí eu vejo se tem espaço, se tem necessidade de mais uma blusa branca, né, de mais uma calça preta. Então a gente vai aprendendo como gastar nosso dinheiro. Porque todo mundo que cresce, que evolui, começa a ter gosto pelo que é bom, Claro. pelo que é bonito, pelo que é verdadeiro. Faz parte da evolução. Mas aí você precisa pesar, né? O que realmente você precisa, o que vai te dar satisfação, o que vai te deixar bem. Porque quando a gente passa os pés pelas mãos e vai para o fundo do poço, por conta das nossas decisões pequenininhas, ora, a gente não vai ficar bem. Vai chegar uma hora que você não vai dar conta mais. Mas, olha, eu sempre falo o seguinte, às vezes a gente precisa dar 2 passos para trás para fazer uma longa caminhada na vida. Não é porque você errou que você se acabou, que você vai desistir da vida, que você está no fundo do poço financeiro. Não. Talvez seja uma oportunidade de você aprender como lidar melhor para se programar mais para frente, né? De fazer uma gestão melhor. Mas muita gente diz, poxa, eu sempre fiz gestão, sempre acompanhei tudo e fiz errado. Calma, dá um passinho para trás, dá uma olhada, vê, respira, Perfeito. muda a estratégia, muda o olhar, né? Aprende, porque o olhar para o sol, né, é um olhar de brilho. Mas quando você olha além do sol, você vai ver o mar, você vai ver as pessoas, você começa a enxergar outras coisas. E você não olha para trás, olha para frente. Olhar para trás vai se entender, poxa, ficar se lamentando, você vai te levar para fundo do poço. Olha para frente. O que eu vou fazer agora? E tem tantos casais, né, que quando vão conversar sobre finanças, ao invés de olhar para frente,
começa a fazer uma prestação de conta, às vezes assim, dos anos inteiros da relação. vida. Mas você gastou com isso, e você decidiu comprar tal casa, é porque você decidiu comprar tal carro. E aí fica ali nesse disco arranhado, neste mesmo lugar de prestação de conta, né? Cheio de Amargurada caixinhas do abertas, passado. né? E acaba cansando. E não olha pra frente. Isso. Hora nenhuma estão olhando pra frente, Então, né? É isso aí, uma parceria. Isso. Também quando se trata de casal, de mãe e filho, de pai e filho, você tem que contar com o outro, com a Claro, compreensão do claro. outro. Senão você não consegue. Consegue. E eu falo assim para muita gente. Começa a colocar um controle, mesmo que seja simples, seja aqui no celular, seja no papel, vai colocando, vai vendo os teus gastos dia a dia, vai entendendo, né? Dá uma olhada no cartão, né? Vai vendo os gastos, como você está, porque estar em abundância financeiramente, ninguém olha, é muito bom, né? Mas quando está no estado de dificuldade, tudo dói. Então, já que você está no estado de abundância ou no estado que está bem, olha agora. Faz um raio-x de como você está agora e coloca um limite. Tipo, minha despesa ela não pode passar aqui de R$3.000. Se ela bater ali, é o primeiro alerta. Se eu tenho uma renda de 5, minha despesa já bateu 3.000, opa, já é um alerta. Não, mas a despesa vai até 4. Gente, já está muito sufocado. Significa que a minha reserva ali já está no extremo. Então, vai criando também, que cada um vai saber quais as dificuldades, pontos. O importante é olhar, né? Olhar e ter a certeza de como está caminhando as coisas, né? Os meus projetos, as minhas contas, né? Porque quando, na minha casa, se der uma conta de energia muito alta, vem cá, menino, o que vocês fizeram? Sim. Onde está o estouro? Como é que foi, o que foi? Tentar identificar e dar a solução. Ficar brigando com o problema não resolve, não. Você tem que buscar a solução. Gostei desse viés, né? Se você está no fundo do poço, olhe para o sol, né? Olhe para o sol. É uma coisa que eu também, até vou repetir, quando você está no fundo do poço, é um deserto. Você Ninguém fala. Você está mal. Aí no deserto, amigos, amigas, olhe para onde estão indo os urubus, para você não ir. Exato. Porque onde estão indo os urubus é porque tem carne morta, Isso, fétida. Então, assim, urubu quem é? Aquela pessoa, porque quando você está por cima, todo mundo quer ficar perto de você. Todo mundo quer lhe dar a mão, todo mundo chama para festa. É quando o banco dá crédito, o banco é fogo, só dá crédito quando a pessoa tem. Quando a pessoa não tem... Bem verdade. Nossa! Todo mundo dá crédito quando você tem. Quando você está no fundo do poço, você perde toda a credibilidade. Então, aí tem os urubus, tá vendo? Isso. Né? Eu acho que tu não vai sair dessa, não. Tu tá lascado. A pessoa vai, né? Exato. Ficando mais no fundo do poço ainda. Olha, tem muita gente que pega crédito, no meio de todo mundo falando, não, eu vou pegar mais crédito porque eu preciso pagar outra coisa, que já estou em dívida há muito tempo, uma pessoa. Gente, a gente só pode pegar um crédito sabendo para que está pegando. Não se troca uma dívida, né, vamos dizer, entre aspas, barata pela mais cara. Você vai se endividar mais ainda. Ou eu vou pegar uma dívida, mas vai me sobrar aqui o X valor. Você vai gastar todo aquele valor e você vai estar mais endividado, né? Então, eu tenho que ter esse controle. Sim. Muitas vezes as empresas se sufocam porque tomaram muito crédito, tá? Eu já vi isso acontecer. Estou com uma situação de um cliente agora porque todos os bancos emprestaram, agora está uma confusão porque todos os bancos querem receber. Mas ele fez uma má gestão. Ele, com muito crédito, ele começou que poderia investir em vários setores diferentes da empresa, vários novos investimentos que foram feitos ali, né, a busca de clientes, que não teve um planejamento antes, mas tinha aquela ali, vai dar certo. Às vezes não dá. É chamado efeito tesouro, você cresce na ponta e fecha na outra, né? Então tem que tomar esse cuidado. Agora, na hora que eu digo, olha, estanca, chama o banco, chama essa pessoa aqui, né, e vamos negociar. Muitas vezes a gente perde as amizades porque às vezes você nem liga para dizer, fulano, estou com dificuldade financeira e está difícil, mas senta aqui para a gente conversar a melhor estratégia. A gente não liga. A gente tem vergonha, não vai nem falar mais. É preciso muita maturidade para você dar a cara nesse lugar difícil, né? E aí começa o quê? Briga. E assim, não é vamos dizer, um crime estar em dificuldade financeira. Não é nada
que ninguém tem, todos nós ou vamos passar ou Inclusive, já no nosso passamos. país, a gente tem vivido isso com muita... frequência, E gente. também tem a questão política e econômica. Também. As variáveis já As dos variáveis planos, econômicas que levam existe. você vê a inflação. Isso. Agora, eu tenho que ter um olhar, dizer assim, poxa, eu estou passando esse momento, né? Vou sair dele. Primeira coisa, acreditar em si. Quem acredita em si, quem gosta de si, aprende a gostar dos outros. Quem não gosta de si, não acredita em si, não acredita em ninguém. E também não gosta de ninguém. Não tem como alguém nem gostar de si e poder cuidar do outro. Tem que se cuidar. Né? Acreditar no processo, No né? processo. Que é possível mudar Mudar. a sua realidade financeira e seu comportamento com o dinheiro, né? Isso. Na medida que eu digo que o dinheiro não comanda, mas sou eu que comando o dinheiro, e vou tendo uma estabilidade, vou tendo agora uma nova relação e eu vou começar a equilibrar. Né? Se eu ganho 1.000, eu vou tratar com os 1.000. Se eu ganho 10.000, eu vou buscar trabalhar com os 10.000. E aí você começa. Vai demorar 1 mês, 2, 3, vai ter dor, vai. Mas quando passa, o sol brilha para todos. Reconhecer seus valores, né? Uma vez que eu Isso. tenho pessoas dizendo assim, pegue sua fatura do cartão de crédito e olhe ali onde é que você está gastando. Ali estão os seus valores. Quanto que tem de educação, quanto é que tem de saúde, né? Quanto é que tem de melhoria de vida, quanto é que tem de academia, né? Quanto é que tem de bar, quanto é que tem de shopping, né? Então, olha ali a tua fatura. Ali vai falar sobre onde estão os teus valores no momento. Né? E, às vezes, eu nem quero fazer esse olhar, porque esse olhar vai me dar angústia de como eu estou em distorção. Exato. Você falou em cartão, Thaís, mas aí eu vou... Tem muita gente... Minha fatura dá R$500 por mês. Ou dá R$1.000. Aí tem um limite de 10.000. Só que muitas vezes ela não olha o limite total que está usando. E o limite do cartão tem 10, mas já está usando 7. Só que a parcela ali é de R$700. Ou de R$500. Porque ela se endividou em 12 meses, em 10 vezes, em 24. Então, olha, isso também é importante. Olha o quanto é que você já está usando do teu limite. Sim. E a gente diz, não, mas eu tenho um limite de 10.000, eu estou pagando R$500 de prestação. Não, você está pagando muito mais. Né? Você tem que entender o que foi, aquilo que você falou. O que foi que eu comprei 24 meses? Ah, foi uma geladeira. Pá, geladeira é cara, eu precisava de um bem, me ajuda dentro de casa. Ah, não, teve um caso que foi uma TV por causa dos meninos. Vocês têm que saber o que está comprando de bem durável, que geralmente o cartão de crédito compra bem duráveis, tá? Né? Para longo prazo, ou uma questão de uma médica para você passar a dividir, né? Remédio, alguma coisa, para que ajuste, né? E que você saia daquela situação. Né? Porque o cartão de crédito não é mais o crédito seu, é do próprio da instituição. Você tem que saber lidar. Tem gente que lida com o crédito do cartão como se fosse uma bonificação do seu salário, né? Isso, eu vi muito isso. Tanto o cartão como o cheque especial. As Sim, pessoas cheque fazem especial, uma fazem ilusão. parte do salário. Sim, sim. Né? Perfeitamente. Cristiano, eu vou assistir esse podcast de novo com papel e lápis na mão, porque teve muitos insights para uma boa educação financeira. Muito bom. De planilha, E o né? tempo passou rápido, você Ligeiro viu? demais. Foi. Oh, Verdade. interessante que é um tema muito útil, muito importante, mas eu sou capaz de apostar que algumas pessoas vão fugir. Será? Fogem, porque isso é um tema que mexe nas vísceras. Vamos falar uma frase final. Pedir que a galera bote nos comentários a frase final. O Cristiano vai dizer a frase final aí pra gente. Quem chegou até aqui, comenta aí com essa frase pra gente saber que ninguém fugiu. Eu gosto da do sol. Você falou, achei legal. Do sol, Repete. aquela do sol, onde a gente tem que olhar para o sol, mas não só o sol como luz, né? Para não olhar para trás, porque atrás já ficou, já passou. Mas quando você olhar para o sol, você vai ver toda uma beleza que está do lado. Seja o mar, seja as pessoas, ou seja a sua vida. Né? O sol é o próprio Deus que brilha. Né? O sol é sinal também de vida. É sua vida que Deus está te mostrando, né? A voltar a brilhar. E aí esse novo começo, você não fica só focando nele, mas segue, né? Com desejo de viver cada vez mais. Perfeito, Então, depende disso. Cristiano. Olha aí, Perfeito. gente. E a Falem gente sobre aqui tem uma frasezinha para fechar o nosso programa, que é possível contemplar o sol. Felizmente,
é possível contemplar o sol, é possível sair das tempestades, é possível, né, sair dos dias nublados. Felizmente é possível contemplar o sol. Então, galera, vai ser essa frase, viu? Felizmente é possível contemplar o sol. Agora sim, é sempre bom a gente levar em consideração para nossos amigos e amigas que esses desafios que a vida oferece, eles são desafios. Ou seja, não é fácil. Viver é uma arte. E nem todo mundo é artista, mas a gente pode aprender, A gente pode aprender. Eu gosto muito dessa frase do John Nash. O John Nash, inspirou aquele filme Uma Mente Brilhante. Né? Ele foi ganhador do Prêmio Nobel em 1994, quando ele foi quem começou a história dos jogos, né? Da gamificação. Teoria dos jogos. Isso. E ele falava muito da relação da matemática, da razão com a emoção. E essa frase dele é assim: eu sempre acreditei em números, nas equações e em lógicas que levam à razão. Mas depois de uma vida inteira a persegui-los, pergunto: o que é verdadeiramente lógico? Quem decide o que é racional? John Nash. Porque, na verdade, por trás das nossas decisões racionais, existe uma impulsividade emocional gigantesca. Sim. Então, assim, o que Cristiano fala, em outras palavras, é que a gente precisa trabalhar, desenvolver o que há muito os estudiosos na área comportamental estão tentando estimular, desenvolver a inteligência emocional, né? Colocar o nosso cérebro, o nosso córtex pré-frontal para atuar e regular as emoções que são muito boas. Mas se nós nos deixarmos a vida inteira nos conduzirmos apenas pelas emoções, apenas por elas, daí a nossa vida vai ficar assim, extremamente turbulenta. Porque as emoções são boas, mas elas podem levar à turbulência. Claro. Inclusive financeira, né? Se for descontrolado, né? Eu gosto muito de uma frase do psiquiatra Jonatas Leôncio, que ele diz assim: o oposto de racional. Qual é o oposto de racional? Não é emocional. O oposto de racional é irracional. Né? Então, a gente, para lidar com as finanças ou com qualquer outro desafio da vida da gente, não é deixando de lado o racional e o emocional, mas é você equilibrando o racional e o emocional. Porque as nossas emoções, elas são boas. Sim. Né? Por exemplo, quando eu vejo aí as nossas finanças e isso me dá angústia, essa angústia não me serve para disfarçar ela bebendo num bar. Me serve para que eu possa sentar, pegar uma planilha, criar uma estratégia. Se eu não sentir esse sentimento de pausa, de recuo, para que eu possa fazer esse movimento de me reorganizar, eu não vou conseguir parar, porque a alegria não para. A felicidade é movimento, mas a tristeza, a angústia, a dor são sentimentos de recuo para que eu possa justamente fazer essas estratégias que a gente partilhou com muita maestria aqui, mas né? tem um detalhe que a gente não falou, mas pode servir para um próximo capítulo. Eu também conheço pessoas que têm uma vida financeira estável, são funcionários de empresas federais, têm um salário, digamos assim, porque sempre a gente quer ganhar mais, né? A gente sempre quer ganhar mais, mas tem um salário estável e confortável, né? Uma vida organizada, mas tem uma sensação psicológica de pobreza eterna. Aí você percebe que essa pobreza está enraizada na infância. Isso. Essas pessoas se sentem sempre muito pobres. É o espírito de escassez. Então elas ficam com muito medo de realizar, de viajar. Não porque eu não posso, não porque eu não mereço. E aí fica travado, né? Tem a síndrome do eu mereço, a energia do dinheiro retida, né? E a síndrome do eu não mereço. Isso. E eu digo sempre assim, em relação às experiências, né, da vida. Todos nós temos as experiências. Seja elas dolorosas ou não, a gente tem que extrair delas o melhor. Numa alegria, a gente extrai aquela melhor parte. Na dor, a gente extrai a melhor parte. Né? Contanto que a gente se fortaleça. Né? Então, na dor, a gente magoa o músculo, mas amanhã ele está um pouco mais forte. Na alegria, a gente libera o músculo, traz adrenalina, a gente se fortalece. É saber olhar. O olhar do ser humano, o cuidado que ele tem de tudo que ele vive, lhe faz melhor cada dia. Então, não há nenhuma experiência negativa nem positiva. Há várias experiências que te ajudam a viver um momento da vida.
Perfeito. Saber olhar. Quantas vezes a gente foge de olhar para as nossas finanças, de olhar para a gente mesmo, né? Para aquelas nossas oportunidades de melhorias. Isso. Saber olhar. Não dá para ter um momento feliz se eu realmente não sei olhar, eu não sei aprender, eu não sei Exatamente. crescer, né? Eu não me permito todas essas oportunidades. Perfeito, Cristiano. A gente já tentou encerrar, mas a gente volta, né? Porque tá muito bom essa conversa. É possível. Um brinde. É possível Felizmente, contemplar o é sol. possível Vamos contemplar. alinhar, peraí, vamos alinhar, né? 1, 2, 3 já. Felizmente é possível contemplar o sol. sol. Muito Cristiano, bem. muito obrigada pela Eu sua agradeço. participação brilhante, né, por você ter mostrado aí para nosso público que existe uma possibilidade, né, de sair de situações financeiras caóticas. Então, as pessoas que estão vivendo isso hoje, certamente quando assistir esse podcast, vão encontrar essa luz. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Então, é isso que a gente almeja. Se diz aquele J. Costa, além do horizonte ver. Sim. Muito bem, Cristiano, muito obrigada, querido. Foi um prazer essa conversa aqui com você. Muito gostosa, muito enriquecedora. Vou assistir de novo com papel e lápis na mão, porque eu vou anotar algumas coisas para contribuir com o meu exercício. É meta do meu ano trabalhar a minha saúde financeira. E eu com certeza vou enriquecer. Cuidado que já está chegando agosto. Já tô né? trabalhando, né? Já tô Isso. trabalhando. E o mas nosso brinde do nosso tá convidado. aqui, né? Como a Obrigado. gente trabalha Não, com o presentinho, slogan de que né? conhecimento é poder, trouxemos aí um livro para Olha você aqui, ó. ler, para você ampliar seu conhecimento sobre controle do estresse, já que você Sim. falou o tempo todo que as emoções e as finanças são inseparáveis, né? Com certeza. Então a gente vai aprendendo a controlar as nossas emoções. Aí Bruno viu esse livro, meu filho, e disse assim: eu só tenho ansiedade 1, já tenho ansiedade 2, Dois. né? Já tem 3, 4, 5, Cinco por aí e vai. Mas obrigado, Thaís. Obrigado, doutora Mônica. Obrigado a todos que nos assistem nesse momento. Né? Que a alegria é poder compartilhar um pouco da vida, né? O bem que a gente faz a alguém faz bem, mais bem a nós mesmos. Então, viver um dia de cada vez, um dia de cada momento, né? Seja na ansiedade, seja na alegria, seja no movimento, é não parar. Perfeito, Né? perfeito. É seguir em frente sempre. Muito Perfeito. obrigada. Obrigado, Thaís, boa Obrigada, doutora. por essa parceria. Mais uma vez aqui, né? Mais uma na nossa vez. casinha. E vocês que estão nos assistindo, galera, comenta. Nós temos uma frase aí de desafio hoje. Se inscreve no nosso canal, compartilha, vamos divulgar esse material para todas as pessoas e tem muitas pessoas aí precisando dessa luz, desse sol na sua saúde mental e na sua saúde financeira. Obrigada pela presença, por nos acompanhar até aqui e até o próximo podcast.